Glória a Deus, Padre, porque tem um motivo, sempre tem um motivo maravilhoso, mas hoje tem mais. A palavra do Senhor diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Já tem uma semana que eu tenho percebido, que eu estava percebendo um caroço no meu seio, né? E aquilo estava orando, pedindo para o Senhor operar, e declarando essa palavra, tomando posse do amor de Deus, da obra da cruz, do trabalho do Senhor Jesus. E no domingo, eu falei, Senhor, eu vou para o culto, e assim como aquela mulher que pecou nas suas vestes, eu vou pegar. E no culto, foi maravilhoso, o Senhor estava falando comigo, me alegrando, e quando o Senhor trouxe a palavra de revelação, que Ele estaria curando cistos, né? Eu tomei posse. E eu quero declarar para a honra do Senhor Jesus que, pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu sou sarada. E não há mais nada. Não é que eu estou pensando que vai acontecer. Já aconteceu. Então, eu glorifico o nome de Jesus por isso. Amém, irmãos? A paz, igreja. Queria ler um texto com a igreja e refletir um pouquinho sobre o momento que nós passamos nesse país de tantas dificuldades, de tantas tristezas e de tantas desesperanças. E eu acho que a nossa esperança só está no Senhor. Então, nós olhamos para tudo isso e levantamos os nossos olhos para o Senhor e sabemos que nele está a nossa esperança e não no homem. E eu queria ler com vocês Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio.
Bom é para o homem suportar o jugo de sua mocidade. Então, eu acho que nós só estamos aqui pela misericórdia do Senhor, porque nós vemos tantas situações difíceis, nós passamos por tantas situações complicadas nessa terra, nesse país, nesse momento histórico, e só a misericórdia do Senhor nos coloca para cima e nos faz seguir em frente. Então, a misericórdia do Senhor dura para sempre e é o que nos faz levantar todos os dias de manhã, ir para o trabalho, tomar ônibus, tomar metrô e enfrentar toda essa situação que tanto nos consome. Eu queria deixar essa palavra para os irmãos. Paz, irmãos, vamos abrir, por favor, em Atos, capítulo 10. Eu estou com esse capítulo 10 na cabeça, mas eu só vou ler um pedacinho. Recomendo que você releia, porque esse capítulo é demais. Bom, a palavra é demais, mas glória a Deus. Atos 10, verso 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, capítulo 10, depois que eles são dispersos por causa da perseguição, havia um homem chamado Cornélio e Deus fala com ele, que Deus tinha recebido as esmolas dele, aquela coisa toda, e para mandar buscar Pedro. E do outra ponta da conversa, o Senhor também fala com Pedro, olha, vai vir 2 homens te procurar, tal, fala com eles. Aquelas coisas que só o Espírito Santo, né? Avisa aqui, avisa lá, vão se encontrar, tipo, muito legal. Eu quero viver essas coisas. Amém. E aí, eles se encontram, então, e aí eles vão buscar Pedro, levam até a casa do Cornélio, e chegando lá, ele fala, vocês me trouxeram aqui para quê? Muito da hora. E aí eles falam, nós queremos ouvir o que você tem a dizer acerca da palavra de Deus. E aí Pedro começa a falar de Jesus. E aí, quando Pedro está falando, vem esse verso 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. A minha oração, irmãos, é que quando a gente sair, seja para fazer uma visita de trabalho, seja para fazer uma visita ministerial, seja para visitar a família, seja para fazer o que for na nossa vida. Que o Espírito Santo venha com tanta força e nos interrompa a ponto de ele cair, pá! E as coisas começarem a mudar no nosso meio, as coisas começarem a mudar naquelas pessoas. A gente estava estudando o material que o pastor de Cran mandou para a gente lá em cima,
E ele fala que a unção, ela transforma a nossa vida e transforma a vida das pessoas que estão próximas a nós. Isso que é grande chave, para mim, é o segredo da vida abundante. Porque é a vida que transborda, não é uma vida contida em você, que transforma você e o seu mundinho, mas essa vida que passa para quem está perto. E aqui o Espírito Santo interrompeu Pedro. E a minha oração é que ele nos interrompa na nossa rotina do dia a dia e que ele caia sobre nós e que ele faça uma diferença extraordinária na vida de quem nos ouve. Porque essa unção do Espírito, essa unção é a unção genuína que já está sobre nós. Às vezes a gente lê a Bíblia e fica com aquela saudade de uma coisa que de repente a gente não viveu. Ah, puxa vida, que tempos extraordinários. Que tempo extraordinário é o nosso agora, porque é agora que o Espírito Santo quer fazer essas coisas no nosso meio, amém? Então fique animado para o que vem, esfregue as suas mãos, que nós seremos, em nome de Jesus, muito interrompidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu vou dar um testemunho lá do passado, porque o negócio trouxe essa palavra, disse que ela queria ser interrompida. Aí o Espírito Santo me lembrou que nós somos interrompidos lá no passado. Nós não fomos interrompidos assim por um vento, por um barulho, ou porque aconteceu algo com todo mundo de uma vez. Mas eu lembro que nós estávamos numa reunião, cantamos vários cânticos, e o último canto que eu tinha pedido era o Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor, muitos verão estas coisas, confiarão no Senhor, né? E aí eu vi alguns testemunhos, e no quinto testemunho, um garoto, tinha 18 anos, se levantou e disse: o Senhor Jesus manda dizer que ele quer se derramar. Eu não lembro que palavra que ele usou, mas era para começar a ungir o povo, que ele queria se manifestar. Literalmente, o Espírito Santo nos interrompeu pela boca de um garoto, que nem costumava falar na igreja. A primeira vez que eu vi ele se levantar com ousadia, interromper um trabalho, um culto de jovens, para interromper tudo. Aí a Isis estava lá, naquela noite. E foi extraordinário. Então a gente não pode dizer que isso era só lá para o passado. Eu posso dizer, o Espírito Santo nos interrompeu pela voz de um garoto que não costumava falar. E foi uma voz de autoridade, ele falou com uma autoridade muito grande. Eu não sei se o Fábio se lembra, o Fábio ainda era tenro naquela ocasião. Mas ele falou com muita autoridade naquela hora. O Senhor Jesus falou que é para começar a ungir o povo, porque ele quer se derramar. Não é nem por isso, falou que é para começar a ungir o povo. E rápido, e rápido. E nós paramos imediatamente o que estávamos fazendo e fomos obedecer. E o Senhor completou uma linda obra naquele dia, que começou naquele dia e se estende até agora. Nós estamos aqui por causa daquilo. Louvado seja o Senhor. Estava lembrando que eu comecei a entender que alguma coisa de Deus, quando eu tinha levado o carro lá na Casa Verde, fazer um concerto nele, sei lá que concerto que foi, eu voltava de metrô, e eu comecei a entender que o Senhor ia fazer alguma coisa. Eu não sabia o que Deus ia fazer. Eu não sabia mesmo o que Deus ia fazer, mas eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Eu me lembro perfeitamente que na sexta-feira eu encontrei com a Isis no aniversário, não lembro de quem que era, e no meio daquele sanduíche de carne louca, eu falei para ela: não falte amanhã, porque alguma coisa vai acontecer. Eu não sabia o que era. Mas eu tive a percepção,
antecipada de que alguma coisa ia acontecer, de modo que eu lembro que eu falei para Isis, e aquelas são os dois irmãos dela, por isso que eu estou mencionando isso aqui. Eu falei para ela, não falte amanhã, porque às vezes ela dá uma faltada para fazer algum trabalho, que você está ocupada, né? Eu falei, não falte amanhã, que eu não sei o que é, mas alguma coisa vai acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer, mas algo me dizia, desde a terça-feira que eu estava lá no metrô, que alguma coisa ia acontecer, e de fato aconteceu. É a Almeida Revista Atualizada. É a Almeida Revista Atualizada. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazer notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos desceste, que não esperássemos, descestes, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vou até... Acho que... Sábado Nenê falou que a gente tem que buscar mais a presença de Deus do que as bênçãos dele. E aí ele tinha falado comigo na outra quinta-feira de ajudar o Corra lá no louvor, né? Levar o carrom e tocar lá na igreja dos bolivianos lá. E domingo é um dia que a gente não acorda muito cedo, né? Vamos combinar. E aí tava chovendo ainda. Mas eu falei, não, vamos lá, né? Porque já falei que eu vou, né? E depois a palavra de ontem, né? Não vou buscar a presença de Deus, é louco. A gente foi lá. E, irmãos, tinha 20 pessoas lá no início. Que realmente, que presença. Primeiro que o culto deles já é diferente, começa sem brincadeira com uns 25 minutos de oração. Duas senhoras sobem lá no púlpito, pegam e elas ficam revezando e orando. E não é oraçãozinha fraca, não, viu? O fervor ali é fabuloso. E realmente aquele culto mexeu muito comigo. E não só isso, o Nenê falou pra gente que eles pintaram a igreja só porque a gente ia lá, sabe? Meu, eu me senti muito lisonjeado por causa disso e porque o culto foi realmente muito abençoador para mim. E aí, como a gente vê que Deus, quando a gente busca a presença dele, ele atua até nas coisas mais simples. O Nenê vai gostar dessa. Foi aniversário da minha irmã no domingo e a gente ia almoçar num restaurante lá perto de casa. E o culto demorou para começar e o culto demorou um pouquinho também, a duração do culto. E meus pais ligando, onde é que você tá? Onde é que você tá? A gente já tá aqui, a gente já vai sentar. E eu tô no culto, não posso sair, né? Não, onde é que você tá? Ligando. Assim, na hora que eu cheguei lá, sentei na mesa, chegou a comida. Eu falei, oh Deus, valeu. Mais um. É, amigão, vai vendo. Mas o mais importante é que, lembra aquela minha amiga que eu falei, que eu tava orando um tempo atrás e tal? No começo da semana passada eu falei pra ela, ó, domingo eu vou acordar cedo, porque eu vou ter que ir lá na igreja do Bolivianos lá com Corra, eu vou ligar pra você ir na igreja também. E ela, não vai dar porque eu vou ter um cruzeiro. Complicou, né? Não, na semana que vem eu ligo pra você então, na outra, né? E aí eu fui lá pra igreja e tal,
E aí eu não falei com ela depois disso. E aí quando eu tava aqui, já ia começar o culto, eu mandei uma mensagem para ela, falei, boa viagem, né, tal, bom cruzeiro aí. E ela mandou assim, não, fui pra igreja. E aí eu falei, que bom, né, fiquei feliz. E aí só depois que eu pensei, eu falei, mas peraí, o culto lá é de manhã, ou seja, na hora que eu tava na igreja, era a hora que ela também tava. Então, glória a Deus, que quando a gente busca a presença de Deus, Ele atua nas coisas que a gente pede. Aleluia. Tudo isso foi inspirado por alguma palavra da Cristina, alguma palavra de você, mas se o Senhor ofendesse os céus e descesse. Nós estamos numa situação que o Senhor precisa ofender os céus e descer. Mas agora, eu estava sentado lá, enquanto ele falava, e me ecoava no ouvido a última palavra do versículo 4. Deus que trabalha por aquele que nele espera. Nós somos povo de Deus. Nós estamos aqui e nós cremos que o Senhor trabalha por nós que esperamos nele. E nós precisamos urgente de um livramento. As hostes das trevas tramam todo tipo de iniquidade. Todo tipo de iniquidade. Mas eu lembro de uma palavra que eu costumava imprecar contra demônios. Eu falava, Senhor, semeia a confusão no meio das suas hostes. Porque a gente vê algumas guerras do Velho Testamento, onde Deus confundia as tropas do inimigo e semeava confusão e eles lutavam contra eles mesmos. Eu creio que esse é o ofender dos céus hoje, que pode nos trazer o livramento que é Deus que prepara. Eu quero que a igreja, se está entendendo o que eu estou dizendo, ore comigo. Levante as suas mãos. Pai, nós somos o teu povo. Nós somos brasileiros no sentido comum, porque ou nascemos no Brasil, ou temos cidadania brasileira, mas na verdade nós somos cidadãos do Senhor, do céu, do reino. Mas nós vivemos aqui, e não é porque nós sofremos, mas o nosso próximo sofre, de uma maneira tal que nossas mãos não podem fazer para ajudá-los. E é hora que nós esperamos ver o Senhor ofender os céus e descer. Eu sei que foi profetizado que aquele teto desaba sobre as cabeças daqueles políticos todos, naquele congresso iníquo. E eu estou vendo isso acontecer, estou vendo eles brigando entre si. Nós, povo de Deus, declaramos a confusão nas hostes do adversário. E o Senhor sabe, Deus, não estou falando de homens, de políticos, eu estou falando dos demônios que dominam as suas cabeças. O espírito de mentira, o espírito de roubo, o espírito de impiedade, aqueles que se levantam contra o nome de Deus, como abertamente o estão fazendo com toda a ousadia, a insana ousadia de homens. E nós estamos aqui aguardando, mas eu tenho certeza, Senhor, o Senhor está trabalhando agora por nós que esperamos em Ti. E nós clamamos que se possa observar nestes dias, o mais breve possível para o nosso entendimento, mas que caia esse teto sobre as cabeças. Que o Senhor abra este céu sobre nós e desça com juízo, desça com poder, mas desça com misericórdia para o povo, Senhor. Porque o povo também é iníquo, o povo também sofre, o povo também está na impiedade, mas eles têm sido conduzidos nesse caminho, por aqueles que deviam iluminar o caminho deles, mas só semeiam trevas, Pai. Senhor, livra aquele que é inocente, mas faz executar o teu juízo sobre esses principados e potestades, porque o Brasil não é deles, demônios. O Brasil é do teu povo, aquele que te ama, aquele que te busca, aquele que te invoca. Senhor, eu peço perdão e peço o sangue de Jesus sobre a igreja do Senhor, quando ela está prevaricando, quando ela não está seguindo o caminho que devia seguir, quando ela está fazendo alianças com pessoas que não podiam fazer alianças, quando ela está praticando mentira, Senhor. Coloca o sangue de Jesus sobre o teu povo. Perdoa, Senhor, e livra, Senhor.
em nome de Jesus. Ó, se fendesses os céus e descesses. Eu quero, pela fé na palavra, onde diz que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Eu quero, pela fé, pedir ao Senhor que desça, e desça depressa, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Eu vou convidar você a abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 33. Tudo bem, Mário? Muito bem. Num momento muito específico da minha vida, ainda no tempo da Santa Catarina, eu tive que pregar uma noite lá no culto, e naquela semana, o culto era na quinta, né? Mas acho que na terça Deus me deu uma palavra por endereço, e eu fui a Isaías 33, e dali saiu uma pregação. Naquela noite estava no culto o Eduardo Scheffer, e ele foi abrir o culto, e ele abriu o culto com Isaías 33. E é um versículo tão assim, sabe, se você pensa que alguém vai abrir um culto, você pensa que vai abrir com um versículo desses bem conhecidos, um salmo bem conhecido, mas ele pegou um texto absolutamente assim, aleatório, e que a gente passa muitas vezes lendo sem prestar atenção. E fiquei estupefato, porque eu ia pregar sobre esse versículo e ele está abrindo, ninguém havia combinado nada, né? Como sempre. Mas o capítulo 33 fala assim, a minha versão é um pouco diferente. Ô, José, presta a sua versão, que eu acho mais bonita que a minha. Depois eu te devolvo a Bíblia um dia, tá? No final do culto. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Ou, o meu diz assim, ai de ti que destróis enquanto ainda não foste destruído, ai de ti que ages traiçoeiramente enquanto ainda não foste traído. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. O assunto, o tema aqui era o juízo que Deus traria sobre Israel por ter abandonado os caminhos do Senhor e se envolvido com a idolatria. Deus suscitaria nações que exerceriam o juízo dele contra a nação de Israel. Mas o interessante é que Deus atua numa esfera que nós não compreendemos. E Deus, embora ele tenha destacado Babilônia para exercer juízo contra Israel, ele não aprovou o que Babilônia fez. E ele fala, você que tratou com perfídia, você será tratado com perfídia. Você que será o destruidor, você será destruído. E eu comecei a pensar sobre essas coisas. Quando Deus fala para Abraão, sabe com certeza que a tua geração, a tua posteridade será escrava em terra alheia e servirão lá por 400 anos e depois eu julgarei a gente a quem tem de se sujeitar. É interessante porque não foi o Egito que foi buscar Abraão, nem Jacó, e que prendeu José ali. José foi vendido pelos irmãos. Jacó foi para lá porque José estava lá, porque estava todo mundo passando fome. E depois, as gerações foram se sucedendo, eles passaram a ser escravizados. Mas não foi o Egito que foi buscar lá em Israel ou em Canaã, foi buscar Jacó. E aí eu entendo que Deus permitiu que fosse lá Jacó e se formasse a nação, porque Deus tinha juízo para estabelecer no Egito. Mas Deus tinha que esperar a situação ficar adequada para que exercesse o juízo. E ele fala, depois eu vou julgar a gente a quem tem de sujeitar-se. E eu tenho entendido, quando eu leio essas coisas, que Deus trabalha realmente numa dimensão que a nossa mente não pode alcançar. E quando a gente vê muita coisa que foge à nossa lógica, e quando a gente vê que o mundo parece que está de ponta cabeça, a gente tem que crer que nada saiu do controle de Deus. E que Deus sabe
Por que é que ele está permitindo que as coisas aconteçam? Deus permite que uns traiam e depois sejam traídos. Deus executa o juízo por meio de uns, mas esses uns também serão julgados depois, porque eles também têm suas dívidas com Deus. É melhor a gente não discutir. Nosso papel é adorar a Deus sempre, porque Ele não perde o controle da história. E tudo que Ele disse que Ele fará, Ele fará. Então Deus destacou a Babilônia. Mas a Babilônia era um povo idólatra. E Deus ia julgar a Babilônia. E Deus estava criando precedente para julgar a Babilônia. Ai de ti, destruidor, que ainda não foste destruído. Que procedes perfidamente, traiçoeiramente, mas ainda não foste traído. Quando acabares de destruir, serás destruído. Deus está falando, eu estou deixando, viu? Eu estou deixando. Você está fazendo uma coisa aí com Israel que eu destaquei você para fazer, mas por causa disso que você está fazendo, eu também vou te destruir. Não é uma coisa incrível? O que isso mostra sobre nós? Que nós, seres humanos, somos tomados de corrupção. Discutimos hoje na escola isso. Corrupção está no DNA do ser humano. Parece que no DNA do brasileiro tem uma dose extra de corrupção. É meio aumentada, assim, mas a corrupção pertence a nós. Nós somos seres corruptos. E Deus permite isso. As pessoas se atacam, as pessoas se traem. Aqui esse fala mentira, o outro fala mentira de lá, um calunia daqui, o outro calunia de lá, porque nós somos assim. Mas Deus julga a calúnia usando essas mesmas ferramentas. É uma coisa incrível que eu tenho descoberto e eu não quero fazer teologia sobre isso. Não fui autorizado por Deus a fazer teologia, mas eu vejo Deus trabalhando na história. Outro dia virou uma menina e falou, uma moça falou para mim, ó, tem aqui um irmão aqui, tem outro irmão ali, e eu estou no meio. Eu falei, esse pessoal se merece. Porque Deus permite que seja assim, desse jeito mesmo. Né? Mas eu volto aí ao capítulo 31. Obrigado, viu, José? Sua Bíblia é bonita. É de Deus mesmo isso aí. Isaías 31. Quando a gente se vê nesses apuros, olha o que a gente faz aqui. Na verdade, ele estava falando para Israel aqui, né? Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, os que depositam sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o Santo de Israel, nem buscam o socorro que vem de Yahvé, o Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não deixa de cumprir suas palavras. Deus permite muitas vezes que a desgraça venha sobre a nossa vida, mas ele vai cumprir tudo o que ele prometeu a nosso respeito. Ele vai cumprir. E tudo está no script, como diz o pastor Francisco, está tudo no roteiro. Ele seguirá contra quem coopera com os maus. Ora, os egípcios não passam de seres humanos e não são Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando Yahvé estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. Aquele que é ajudado cairá. Ambos sucumbirão juntos. Aqui o assunto de novo era Israel. Diante da ameaça da Babilônia, qual era a grande preocupação, a saída que eles viam? Vamos embora para o Egito. Vamos correr para o Egito. Lá a gente vai ficar seguro. Lá não nos alcançarão. Lá poderemos desenvolver nossa vida com maior segurança. E o que Deus estava dizendo para aquele povo é, não adianta descer para o Egito. Eles não vão, ou eles não serão capazes de protegê-los. Jeremias falava a mesma coisa. Jeremias pregou várias vezes, não desçam para o Egito. Vão para a Babilônia. Aceitem o juízo de Deus sobre suas vidas. Submetam-se ao que Deus está fazendo em suas vidas. Deus vai preservar suas vidas lá, na Babilônia. Mas alguns não acreditavam nisso. Alguns falavam, vamos para o Egito. Quantas vezes nós somos pessoas que, diante de situações complicadas, às vezes emergenciais como essa, decidimos tomar decisões que nos parecem mais sábias ou confiar em outros. Deus estava falando, os egípcios não são Deus, eles são seres humanos, como qualquer outro ser humano, e não são capazes de garantir a tua segurança. E nós, no momento do aperto, muitas vezes recorremos às pessoas. Vou recorrer a este, vou recorrer àquele, vou recorrer ao outro. Em quem que eu vou me apoiar? Quem que pode me ajudar? Quem pode me amparar? E o Senhor fala, pare de descer ao Egito. Eu sou Deus. Eu estou permitindo isso. E eu tenho saída para você.
Aleluia. Ontem foi um dia dificílimo para mim. Embora fosse o aniversário da minha filha, eu estivesse feliz da vida por isso, porque agora ela vai. Bom, enfim, eu não sei o que vai acontecer agora. Mas dirigir não vai, quer dizer, não o meu carro. Né? Uma das poucas coisas que eu gosto de fazer ainda é dirigir. Vocês acham? Não vai dirigir, se a mamãe quiser, é o carro dela, mas o meu aqui não vai ter jeito. Ela também gosta de dirigir. A Anice também curte. Lia vai trabalhar e vai comprar o carro dela. Muito bem. É isso aí. Mas não era nada disso que eu ia falar. Ontem foi um dia muito difícil. Eu tinha algumas reuniões importantes. Eu comecei uma espécie de cruzada no meu trabalho. Tenho conversado muito com a Isis sobre isso, algumas coisas que envolvem Israel, a Unesco e o Mackenzie. E eu tenho me envolvido nisso e eu sei que eu estou entrando numa seara perigosa, mas eu creio que assim, tem momentos em que a fé entra em jogo e a nossa fé em Jesus é inegociável. Inegociável. Eu posso negociar várias coisas, mas as coisas com Jesus não se negociam. Quando Jesus foi à cruz, ele não negociou nada. A única coisa que ele pediu ao Pai é que, se fosse possível, afastasse o cálice. E o Pai falou, não é possível. Então ele se submete. E a gente também não negocia com as coisas de Deus. Né? E foi um dia pesado. Foi um dia que eu estava meio que em angústia. Desde que fui deitar na terça-feira, eu falava, esse dia, essa quarta-feira, assim, eu não dava para pular o dia, não. E uma reunião atrás de outra, e muitos eventos, ensaio à noite, e para chegar em casa só às 10h30. Era um dia difícil mesmo. E quando eu estava lendo a Bíblia lá na minha leitura, lá na escola, era o dia da leitura que eu postei ontem lá no grupo da igreja. Mateus 11:28. Jesus nos convidando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai, como é que fala aí? Eu estou lendo outra versão aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, o Evangelho de Mateus foi para apresentar Jesus como o Rei. Quando Jesus diz, vinde a mim, vocês que estão vós que estáis cansados, venham a mim, vocês que estão cansados. Jesus está se apresentando como o rei que tem um outro padrão de governo. Jesus está se apresentando como aquele rei, porque todo rei tinha o seu jugo. Todo reino tinha um jugo, um imposto a pagar, uma posição social inferior às vezes não era da nobreza, todo mundo tinha um jugo. E os jugos que os reis colocavam sobre os seus súditos, às vezes, era muito pesado. Na época do Império Romano, o jugo era pesado para Israel. E Jesus fala, eu sou um rei de uma categoria diferente. Venham a mim. Está cansado do seu jugo, do seu fardo? Venha andar comigo. Eu tenho um jugo também, eu sou o rei. Mas o meu jugo é diferente. E você vai achar descanso para a sua alma. Jesus veio nos dizer o seguinte, o mundo está de ponta cabeça, meu querido. Esse país está de ponta cabeça. Alguém hoje falava para mim na escola, eu quase concordo. Só você passando a régua assim, zerando e começando do zero. Mas quem vai começar do zero? Eu não sei. Mas Jesus é rei dos reis. E o reino de Jesus tem outras regras, tem outros padrões. E Jesus é um rei confiável. Jesus é um rei confiável, que tem um jugo que nos traz descanso, que nos traz paz para a nossa alma. E ontem ele me convidava, eu falava, Senhor, esse dia está difícil. Mas quando eu lia à tarde, Jesus falava, vem a mim, por que você está carregando esse fardo todo? Vem andar comigo. Eu tenho um fardo leve para você. Saí daqui ontem à noite leve. Foi um dia difícil, foi um dia cansativo, mas eu saí daqui à noite de alma lavada, pela graça de Deus. Venha Jesus. Às vezes nós crentes devemos ir a Jesus também. E a gente fica tão cheio do mundo que a gente se esquece de ir a Jesus. E a gente carrega fardo que não precisa carregar. Amém.
As igrejas. Deus pôs no meu coração agora uma coisa simples, porém especial para cada um. Eu fiquei muito difícil de ver essa igreja quietinha hoje. Não é porque é quietinha, porque ela não é abençoada. Então nós vamos fazer o seguinte, de lá para cá. Cada um vai levantar e vai falar uma bênção que teve de domingo do culto até hoje. Pode ser a menor possível. Menor possível. Eu ganhei um brinco, eu consegui encher o tanque do meu carro. E tudo isso é uma bênção. Então vamos fazer isso? Pedro, pensem primeiro direitinho, e aí depois cada um levanta e vai declarar essa bênção, porque nós somos filhos dele. Todos sabemos o quanto é difícil, que o pai muitas vezes ele nos chama, ele nos mostra, e muitas vezes nós não conseguimos seguir por nossa culpa. Então nós vamos fazer isso, cada um pense agora qual foi a bênção que teve. Não faz mal que foi pequenininho. E como diz o ditado antigo, de grão em grão, a famosa enche o papo. Tá bom? Então vamos lá. Então, todos pensando. Quem quiser levantar também aleatoriamente, pode levantar. Mas fique em pé. Que bom. Não, senhora. Não. Amém, Jesus. Fique em pé, pastora. Fique em pé. Em pé. Fique em pé. Quem é o outro? Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Muito especial. Amém, Pedro. Como ele é bom. Não vale comida, hein, pastor José? Não vale comida. Tá certo. Brincando. Irmã, rapidinho, porque todo mundo precisa falar. Rapidinho. Amém, amém. Por que não? Amém. Fique em pé. Próximo. Amém, amém. Deus seja louvado. Amém, amém. Amém, amém. Rapidinho, rapidinho. Amém, amém. Próximo. Ah, é amém, amém. Foi abençoado. Pior se tivesse perdido. Amém, amém. Garanto que foi uma coisa especial que você gastou. Amém. Vamos lá, pessoal. Nós temos mais 10 minutos. Ah, que bom. Eu não corro para Jesus. Eu ando do lado de Jesus. Por enquanto, por enquanto. Amém.
Amém, amém, muito especial. Ah, o Péricles, atenção. Amém, amém, Péricles, amém. Jesus é louvado. Outro, adorou. Amém, irmão, amém. Realmente, uma bênção hoje, né? Hoje qualquer coisa são R$ 100, né? R$ 100, R$ 100. Outra bênção, vamos lá, pessoal. Amém, irmão. Muito especial. Bem-vindo, bem-vindo. Ótimo. Amém, irmão. Muito especial, muito especial. Fique em pé, fique em pé. Outro. As crianças também, viu, Levi? Diga. Amém, amém. Muito especial. Cada vez mais. Oramos. Outro. Eu prefiro irmão sem cavanhaque, viu? Fica muito mais velho. Tira o cavanhaque. Amém, amém. 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 Muito importante. Amém, irmão. Amém. Muito especial. Amém. Outro. Claro, claro. Amém. Especial. A irmã pode ficar em pé, porque a irmã já falou. A irmãzinha, pense, pense. Vamos lá, irmão. Amém. 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 Com certeza. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Quem está faltando? Ah, eu sabia. Vamos lá, Levi.
Amém. Especial, especial. Fábio, você está liberado, tá? Mas você fica em pé. Pastor Anúncio, não. De falar, porque já deu testemunho super especial. Quem está faltando? Ah, vamos lá. Amém, irmã. Amém, amém. Esse rapaz que está levantando, chega. No acampamento, tinha me falado que ele tem um dom muito especial. E eu, como o bom e velho Mário Pacheco, fui lá olhar. O que ele desenha, o que ele desenha é muito lindo. É muito bonito. É tocado na hora de ver realmente como o seu traço é bonito. Viu? Mas vamos lá, desculpe. Fale o que você. Amém, amém. Tá vendo? Amém, irmão. Amém, amém. Muito especial. E ó, vamos lá. Amém. Muito especial. Quem está faltando? Ah, é a pastora Anice. Vamos lá, pastora. Capricho. Amém, amém. Senhor. Pastor de crã? Ó, foi ele que deu a ideia, hein, pastor? Mas eu ia chamá-lo no final. Aproveitando, pastor, eu fiquei em casa assistindo via internet e eu achei muito especial, achei muito abençoado. Só que chegou uma hora, quando iam falar a revelação que foi dada, a internet saiu do ar. Aí eu realmente, eu levantei e falei assim, não dá, né? Mas eu sei que Deus. Mas o mais importante foi. Amém, amém. Muito especial. Amém, amém. Quem está faltando? Débora, hein? Débora. Não vai falar nada. Ah, fala alguma coisinha, vai que você faz a lição de casa, que deu tudo certo. Amém, muito especial. Agora eu quero ver. Da sua família, amém, amém. Irmãos, realmente nós. Ah, não, falta uma ainda. Olha, só uma coisinha. Não quer falar? Amém. De- O portão. Como é que você chama, irmã?
Daniele, você vai ver que Deus vai mover na hora certa e como ele acha o certo também. Não vai ser uma portinha, não. Viu? Amém. Pode ficar em pé. Pode ficar em pé agora. Né? Irmãos, então, eu acho que frente a isso, nós notamos que nós somos um povo abençoado. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar as pequenas coisas, só as grandes coisas. Né? Mas nós somos muito abençoados porque nós reconhecemos isso nele. Sabemos que isso vem dele. Não vem do nosso patrão, não vem do nosso pai, não vem da nossa tia, não sei, não vem dele. Então são as pequenas coisas que também são importantes. E eu quero também só dizer, eu também preciso falar, né? Embora aqui de pé, mas que graças a Deus parece que o trabalho está voltando. Parece, amém. Amém, amém. Então eu estou contente porque as coisas não como eram, mas estão rastejando, mas rastejando com a bênção de Deus. Amém, irmãos? Fiquei muito feliz de pedir e que todos também aprovaram, mas é que a gente vê que o quanto é importante cada bênção pequenininha de cada um. Amém? Amém. Abençoado em nome de Jesus.